Está começando agora mais um programa. Ele é seu, ele é meu, ele é o nosso programa Reaprendendo a Viver. E hoje, mais uma vez aqui na nossa casa, o restaurante Toca da Barra, aqui na Barra do Jucu. E desde já te convido a vir conhecer e saborear esses pratos maravilhosos e ter essa vista aqui, que também é uma coisa que dispensa apresentações. Hoje a minha convidada e a sua convidada também é Márcia Santana. Seja bem-vinda, Márcia. Prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Silvana. Para mim é uma honra e um prazer muito grande também estar aqui com você, conhecendo esse lugar muito bonito. Ai, que bom. Gente, então, estamos começando hoje com os programas referentes à Semana do Dia das Mães. Então, teremos 3 programas voltados falando das mães que são guerreiras, né? As mães coragens. E a Márcia, ela é mãe de um casal de filhos, o Marcelo e a Milena. Já são jovens, né? E a Márcia, ela é uma pessoa que casou muito nova, ainda uma menina. Foi com 14 anos, Márcia? E você teve o Marcelo com quantos anos? Eu tive ele também com 14 anos, né? Com a mesma idade, praticamente. Período muito curto de namoro e rapidamente uma gravidez precoce. Muito rápido também. Márcia, vamos começar falando um pouquinho de você para nós chegarmos à história do Marcelo, né? Você é uma menina que veio de Domingos Martins, é isso? Isso. Veio para Cariacica. Isso aí. Conheceu o seu esposo hoje, né? Sim. Namorou, engravidou, muito nova ainda. Me conta como foi ainda uma menina saber de uma gestação e começar a assumir essa responsabilidade como mãe. Então, Silvana, foi assim muito difícil, né? Porque até nós viemos para cá, saímos de Domingos Martins, viemos morar aqui em Cariacica. A gente era uma família muito pobre, né? Uma família que não tinha condições nenhuma, né? De financeira, morávamos em uma casa alugada. E a nossa família era uma família muito vulnerável, né? Não tinha nenhum tipo de proteção. Os meus pais tinham uma dificuldade, né? Com o alcoolismo. E eu tinha meus 2 irmãos que ficavam em casa com a gente. Eu tinha um irmão meu mais velho que não morava em casa, ele trabalhava já, né? Vivia a vida dele. E nós ficávamos ali, né? Um estado de vulnerabilidade, sem muito conhecimento, sem muito envolvimento com uma cidade maior, uma cidade grande, até que nós viemos do interior. E a gente vivia como a gente podia, né? Se virava do jeito que podia. E muito simples, né? A gente não tinha a malícia que as pessoas tinham na cidade. Né? Pra gente, todo mundo era bonzinho, todo mundo era amigo, as pessoas queriam o nosso bem. E a gente se virava conforme pode, né? Minha mãe fazia faxina na casa dos outros, meu pai trabalhava de alguns serviços em obras, né? Mas o meu pai, como ele tinha um problema muito sério com o alcoolismo, então ele ficava pouco tempo no serviço, né? E a gente passava muita necessidade dentro de casa. Isso fez com que você tivesse vontade de casar logo? Na verdade, eu não tinha vontade de casar. Eu tinha aquela, como se diz, a fantasia de uma adolescente, né? De encontrar um príncipe encantado e de realizar os meus sonhos e realizar aquilo que eu queria ter, ou até mesmo comer, né? Porque a gente passava tanta escassez que uma coisa muito simples para mim era uma coisa grandiosa. E nessa questão eu já era uma mocinha, já tinha um corpo desenvolvido. Então começou ali a aparecer pretendentes para namoro. E eu acabava ficando um perigo também, né? Para mim ser uma adolescente, uma menina. Até que apareceu esse rapaz, que hoje é meu esposo. Ele foi à minha casa, eu tinha seus 20 anos, né? Ele foi à minha casa, conversou com os meus pais. Os meus pais acabaram permitindo eu namorar com ele. E nós ficamos de um namoro aí de 1 ano, menos de 1 ano, né? A qual eu não tinha orientação nenhuma, né? Ele também não tinha orientação. E acabou, né, eu engravidando, ficando grávida dentro de casa. E a situação ficou mais difícil ainda, porque a gente não tinha condições nenhuma, né, de cuidado nem com a gente, imagine cuidado com uma criança, né? Então, assim, foi um quadro bem difícil de se levar.
Bem difícil. E como é uma pessoa com 14 anos, tão nova, descobrir uma gestação? Você pensou em abortar? Então, no início, quando eu fiquei grávida, passou sim pela minha cabeça essas ideias, mas só que tem que eu não tive coragem, né? Eu tinha muito medo, né? E não tive coragem. Mas algumas pessoas chegaram a falar comigo, se você quiser, eu te ajudo e tal, mas eu não tive coragem, eu tinha medo. E eu decidi dar continuidade à gravidez normal, eu fiz o pré-natal, na época eu fiz o pré-natal no hospital Santa Casa, aqui de Vitória, né? E fui acompanada por médicos, um grupo de médicos que trabalhavam mais com as meninas mais jovens, né? E ali eles cuidavam de mim, o meu pré-natal eu fui muito bem acolhida por esses médicos, muito bem orientada por eles. E eu fiz todo o meu pré-natal ali na Santa Casa. E assim, o mais difícil era lidar com os conflitos, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava apaixonada, vendo a minha barriga crescer, a minha barriga desenvolver, ao mesmo tempo eu ficava triste. Porque eu via as minhas colegas brincando na rua, eu via as minhas amigas sentadas na calçada, batendo papo, rindo, conversando. Eu via elas passeando de shortinho, de blusinha arrumadinha e eu com aquela barriga gigante. Então assim, eu entrei em vários conflitos. E o tempo foi passando. Então você em algum momento rejeitou a sua gravidez, rejeitou o seu filho? Sim, eu cheguei a várias vezes, né? A desejar não estar grávida naquele momento. Um psicológico, um pensamento muito interessante, né? A mente de um adolescente, né? Na minha cabeça, aí eu falava com Deus assim, Senhor, eu quero esse bebê, mas não agora, o Senhor guarda ele pra mim. Na minha cabeça eu colocava assim, o Senhor guarda ele pra mim em um lugar guardadinho. Quando eu tiver com 20, com 21 anos, aí eu vou lá e pego ele de volta. Criança pura, né? Na minha mentalidade eu poderia fazer isso, guardar ele num lugar e eu amadurecer mais. Quando eu tivesse com uma certa idade, eu ia lá e pegava ele e trazia ele de volta. Pois é, interessante. E quando ele nasceu? E aí? Agora você, uma criança para criar, você trazia para ele aquelas palavras assim, filho, você vai ser uma bênção, você é o presente da mamãe, você vai ser alguém na vida muito vitorioso. Então, Silvana, essa é uma questão que eu até, alguns dias atrás, você fez um vídeo, né? Abordando esse assunto. As palavras sobre autoestima, né? Autoestima. E isso me chamou muita atenção, porque na minha infância toda eu cresci, né, ouvindo muitas palavras negativas dentro da minha casa. Até porque eu era uma menina muito difícil, né? Tinha um temperamento muito difícil, eu era muito arteira, eu aprontava muita coisa. E eu me lembro que eu ouvia muitas palavras negativas, né, proferidas sobre mim. E eu cresci nesse ambiente assim. E quando eu tive meu filho, eu tive muita dificuldade, logo de início na gravidez, até mesmo para amamentar ele, eu tive muita dificuldade. Eu não conseguia, né, amamentar ele, porque eu sentia muito a gastura nos seios, é como se fosse algo que estivesse mordendo os meus seios. E uma palavra que era essa palavra certa, né? É como se estivesse violando o meu corpo. E no momento eu não queria permitir o toque dele ali na amamentação, né? Então aquilo tudo eu fui observando que com o passar dos dias aquilo foi aumentando. E eu, por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Então eu amamentei ele pouco tempo e logo eu passei a dar leite, mamadeira. E assim, ele foi crescendo dessa forma. E a infância dele foi uma infância um pouco difícil, porque eu não sabia muito lidar com ele, dar muita atenção no que ele queria. Porque eu projetava no meu psicológico, até a minha chegada dos meus 20 anos, eu projetava eles, porque eu também logo depois tive a minha filha com 16, com 15 para 16 eu tive a menina também, engravidei da menina. Então eu projetava eles como meus sobrinhos e não como os meus filhos. Eu me via como tia e não como mãe. Sendo que quando chegava o dia da mãe,
eu comemorava o dia da minha mãe. Eu queria dar presente, eu queria dar lembrancinha para ela, eu queria fazer muita coisa para ela, mas eu não colocava na minha cabeça que eu também era mãe. Uhum. Isso foi até meus 20 anos. Dos meus 21 anos para cá que eu comecei a entender. Eu também sou mãe. Eu também tenho filhos. Então, nesse período é que eu comecei a desenvolver mais, mas o meu relacionamento com eles era mais um relacionamento de tia com sobrinho, de uma pessoa, uma cuidadora, alguém que estava ali cuidando, mas eu não conseguia identificar o vínculo materno. Eu tinha dificuldade nessa identificação do vínculo materno. Entendi. E nós conversando, né? Você me falou que você identificava uma necessidade especial do Marcelo, Sim. né? Você via nele alguns traços de alguém que tinha algum transtorno, levou a psiquiatra e tal. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Isso é muito importante, tá? Eu tô trazendo para vocês, gente, são fatos reais, porque vocês talvez se identifiquem, estejam passando por uma situação como a dela. Porque é muito difícil identificarmos, né, algum transtorno, principalmente para quem é leigo no assunto. E a Márcia vai trazer para vocês aqui algumas coisas que ela identificou na infância e na adolescência do Marcelo. Então, Silvana, esse ponto é um ponto muito delicado e muito importante. Eu queria muito que as mães prestassem atenção, os pais prestassem atenção, quem está assistindo prestasse atenção. O meu filho, desde pequeno, ele com 7, 8 anos de idade, ele tinha muita dificuldade de dormir ao dia e quando ele dormia, fazia xixi. Eu achava aquilo estranho. Aí eu comecei a levar ele ao médico. Levei ele ao médico algumas vezes, o médico pediu alguns exames. E a escola, eu coloquei no CEMEI, né, que fala, né, a primeira escolinha, né, da criança, e todas as professoras relatavam para mim, falavam assim, Márcia, o seu filho tem um comportamento diferente. O seu filho, ele tem, assim, algo que chama atenção. Ele não se enturma com as outras crianças, ele não interage com as outras crianças, ele é muito inibido. Procura levar ele no pediatra para saber alguma coisa ou leva ele ao neurologista. E aí eu comecei a procurar, né, profissionais da área da saúde e levei ele ao pediatra. O pediatra passou o encaminhamento, eu levei ele ao neurologista. Aí fiz um mapeamento, foi o primeiro exame básico que eu fiz dele. Aí dali pra frente nós demos a sequência de tratamento. O médico passou um remédio para ele tomar. Esse remédio começou a ajudar ele no desenvolvimento do aprendizado na escola, porque ele não conseguia aprender nada. Ele tinha uma dificuldade muito grande de aprendizagem. Aí passaram esse medicamento, foi uma benção, melhorou bastante. E eu continuei dando sequência. E ele sempre tomando essas medicações, fizemos outros exames para detectar algum tipo de algo mais grave. E todos os exames dele deu pontos, sim, de observações. E chegou na faixa etária de 14 para 16 anos, foi a última vez que eu levei ao neurologista, ele não queria mais fazer os exames. Porque ele começou a colocar na cabeça que a gente estava achando que ele tinha algum problema mental, que ele era louco, que ele tinha algum problema mental. E nisso, com 15 para 16 anos, ele não se interagia com outros adolescentes da idade dele. Ele se isolava, ele não se enturmava. Ele tinha um relacionamento muito limitado com outras pessoas. Aí levei ao médico de novo, falei com o médico sobre a situação, o médico passou outro mapeamento, ele não quis fazer. Ele era um adolescente, mas ele era um homem muito grande. Então ele decidiu, não vou fazer e pronto. Convenceu, mas não teve jeito. O médico passou para me levar ele a psicóloga, né? Eu levei a psicóloga, tive um primeiro momento com ela e foi um momento que não foi muito legal. Ela não orientou a gente bem, falou coisas que eu achei que não deveria ter falado. Dali para cá, eu achei assim, então se o neuro não me deu o diagnóstico, não falou nada, meu filho só tem um problema de comportamento normal, social. Aí foi onde eu fui procurar menor aprendiz para colocar ele. Eu coloquei no primeiro trabalho, né, menor aprendiz, e ali eu comecei a observar como que ele ia desenvolver. E nesse trabalho de menor aprendiz, ele começou a interagir mais com pessoas, mas mesmo assim ainda ficava naquela limitação dele, ainda ficava naquele momento dele bem fechado.
e a gente acompanhando aquilo, mas eu achava assim, a mãe, todas as mães, ela tem dentro delas aquele sentimento, esse filho precisa de mais cuidado, esse aqui precisa de mais atenção. A gente sempre tem isso dentro da gente. E eu percebia que, eu sentia dentro de mim que ele precisava muito de mim. Ele ia precisar de mim para muita coisa na vida dele. E assim, eu procurava dar mais atenção a ele do que a irmã, que era mais nova, né? Porque eu via que ele tinha necessidade. De cuidados, né, especiais. E uma das coisas, Silvana, que ele frequentou, que ele passou muito no período da escola, entre 7 para 10 anos de idade, ele sofria muito bullying. Por ele não se interagir com as outras crianças, não brincar, não enturmar com as outras crianças, os outros meninos batiam muito nele. Ele tinha muito trauma de ir para a escola. Ele ia para a escola e tinha muito medo, porque os meninos batiam demais nele. E isso fazia com que ele se afastasse cada vez mais, né? Então ele se afastava, ele ficava no canto dele, na hora do intervalo, ele não brincava e não interagia com ninguém, ele ficava no canto dele. Então, gente, essa é a história da Márcia. Estamos falando do filho dela, o Marcelo, que é o filho mais velho, né? E ela está relatando aqui traços, sim, de uma criança que precisava, né, de cuidados especiais, mas infelizmente ela não conseguiu um suporte profissional que falasse para ela: olha, o que ele tem é este transtorno e ele tem que ser cuidado assim, 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 assim. Infelizmente, a profissional que ela foi passou umas orientações que eram coisas que vêm contrário àquilo que ela achava que era o correto, que era um comportamental, tá? Não era nada de outra forma, era comportamental. E ela continuou da mesma forma, perdida ali, sem saber como lidar. E o Marcelo foi crescendo, já era um jovem, então ele já não queria mais as orientações, porque, conforme ela mesma relatou, né? Logo, imagina-se o quê? Eu sou um doido, eu tenho um problema de cabeça, eu tenho um problema da mente, o que eu sou? E a cada dia mais ele se via sendo excluído. E assim ele foi até chegar à idade dele, de 25 anos, começou a namorar, se apaixonou perdidamente, e a Márcia vai nos contar como foi a questão desse namoro, se fez bem para ele ou não. Então, Silvana, é um outro ponto de alerta e de atenção aos pais. A gente, quando a gente tem os nossos filhos maiores de idade, que entra ali seus 19, 20 anos de idade, a gente acha que eles são suficientemente responsáveis para resolver as coisas da vida deles. Mas é aí que a gente se engana, porque eu acho que um filho, uma filha, né, o filho em si, eles sempre vão precisar do apoio e orientação dos pais. Eles sempre vão ter essa necessidade. E aonde meu filho, ele pegou maioridade, começou a trabalhar, e eu achei assim, não, agora ele vai alavancar a vida dele. E ele sempre tinha altos e baixos em questões de emprego. Ele arrumou um emprego, saía, voltava e arrumava outro. Ele entrou no emprego onde ele ficou preso a esse emprego, porque eles não mandavam ele embora, ele queria ir embora e eles não mandavam ele embora. Ele estava com a carteira assinada. Esse emprego foi o primeiro ponto que levou ele à depressão, porque ele começou a ter crises de pânico dentro desse serviço. Ele começou a arrumar desamizade com todos os funcionários de dentro da empresa, porque ele achava que todos estavam contra ele. E ele queria sair de lá e não conseguia. Aí quando eles decidiram mandar ele embora, ele já estava entrando no processo de depressão. Junto com esse início de processo de depressão, ele arrumou uma namorada, a qual foi o alívio dele, esse namoro. Ele pensou, agora o meu problema está resolvido, agora eu vou ser feliz, agora eu vou viver toda a felicidade do mundo. Aí foi aonde que ele se lançou de corpo e alma nesse namoro. E eu, como mãe dele, o pai dele, eu falo mais comigo, né? Porque eu tinha um contato mais de diálogo com ele que o pai. Eu envolvida com os meus trabalhos circulares, né? Porque eu trabalho com muita coisa, envolvo com muitas coisas. E eu envolvida ali, eu não prestei atenção nele. Foi um certo momento que ele teve um desentendimento com a namorada.
houve até agressão física da parte dela, né? E do nada eles terminaram o namoro. A família dela pediu para ele que ele não voltasse mais à casa dessa menina. Terminaram o namoro. E nós também de cá, a família de cá dele, também pedimos para ele se afastar dessa moça. Aí ele se afastou e tudo, mas depois ele começou a procurar ela, fez fake na rede social, no Instagram, de certa forma, para acompanhar a vida dela. E assim, ele ficou naquela neura psicológica que queria essa menina de volta. E essa menina, praticamente, ela descartou ele. Ao mesmo tempo que ela descartou, ela já arrumou outro novo relacionamento, a qual ele viu pelas redes sociais, que ela já estava com outra pessoa. E ele tentou estabelecer a vida dele, mas infelizmente ele tentava e voltava. E não conseguia. Não né? conseguia. Gente, vocês veem que ele, como não conseguia ter um ciclo de amizades, quando ele conseguiu uma namorada, ali ele se apegou com todas as forças dele. Por quê? Eu consegui uma namorada, uma amiga, eu vou me casar com ela. E é como se assim, todo o passado triste que ele passou, de bullying, de não conseguir amigos, ali para ele era a salvação, tinha resolvido todos os problemas. Mas infelizmente, dezembro de 2 anos atrás, o que aconteceu, Márcia? Então, Silvana, nesse processo aí de depressão, dele se achar, como se diz, ele se achou um ninguém, né? Porque a namorada abandonou, não tinha emprego, não tinha sucesso com amigos. Ele era uma pessoa praticamente, na mente dele, ele estava isolado da sociedade. Em 2022 para 2023, em dezembro, né, nós, o pai dele trabalhando, a irmã dele no trabalho, eu também envolvida no meu trabalho. E ele passou, né, a sexta-feira do dia 16 de dezembro em casa. E passou o dia todo em casa, nós entramos em contato com ele pelo telefone. E o pai dele, quando chegou do serviço quase 5 horas da tarde, né? O pai dele chegando do serviço quase 5 horas da tarde, o pai dele chegou dentro de casa e encontrou ele morto. Ele tirou a vida dele? Ele tirou a vida dele. De que forma? Ele usou uma corda, né? Usou uma corda e tirou a vida. Pois é, pessoal. Não é o que eu gostaria de estar contando aqui para vocês, mas são coisas que a gente precisa trazer, né? A Márcia é minha paciente desde então, é uma pessoa que eu já conhecia e quando eu vi, né, ela relatando o luto e sobre isso do filho, eu falei, não, vem, vamos fazer um tratamento, vamos ter esse processo aí para restabelecer. E quando eu pensei em trazer aqui a homenagem às mães, eu lembrei da história dela, até porque ela continua sendo minha paciente, e trazer para vocês, porque nós precisamos destes exemplos. Tanto o exemplo aqui, uma menina muito nova, que engravidou, que já assumiu uma responsabilidade de 2 crianças, como uma menina que não sabia muito lidar com os filhos. Hoje ela entende que houveram palavras que ela falou para ele que abaixaram a autoestima, mas ela também não entendia que isso não era uma coisa que... Ela não sabia que era algo que ia deixá-lo tão mal. E ele já vinha com uma questão de um transtorno, que hoje, infelizmente, todos os dias são transtornos que surgem, né? Que a gente descobre que ninguém é culpado de não saber dos transtornos, tá, gente? As pessoas não sabem dos transtornos e ela é muito nova. Então, com certeza, tinha algo errado. Ela até levou a 2 profissionais, mas que ela não conseguiu ajuda suficiente. Depois ela acabou não levando a outros, tentando criá-lo de uma forma e culminou em tudo isso, né? Ela não é culpada, o marido dela não é culpado, são coisas que acontecem. Mas o testemunho dela aqui vem de uma forma a ajudar você, que talvez está passando por uma situação dessa, para ficar mais atento. A dor dela, ninguém vai tirar. Eu, como psicanalista, como psicoterapeuta, eu não consigo tirar a dor dela.
Nós trabalhamos para suavizar, para que ela aprenda a viver com qualidade, mesmo com essa situação. É o nome do programa, Reaprendendo a Viver, e é o que ela vem fazendo a cada dia. Só que quando você pega a sua dor, a sua experiência negativa, e você consegue passar para outras pessoas, para poder ajudar outras pessoas, isso te conforta um pouco, né, Márcia? É por isso que você aceitou meu convite. Sim, né? Com certeza. Gente, olha, que você que está assistindo esse depoimento dela, que você possa pensar muito em como seus filhos estão vivendo, tanto na situação da saúde, como no emocional, no comportamental, como está vivendo, o que ele está fazendo. Hoje, com a questão das redes sociais, nós perdemos muito desse controle daquilo que está passando com as pessoas que estão à nossa volta, mas isso é muito importante. A Márcia é uma pessoa muito especial, ela tem um projeto fantástico, muitas pessoas conhecem, o Instituto Emanuel, ali em Cariacica, em Castelo Branco, né, Márcia? Castelo Branco, ela ajuda várias crianças neste projeto, onde eles vão para lá, os pais estão trabalhando no contraturno escolar, eles estão lá, eles se alimentam, eles aprendem tanto a matéria curricular, né, da escola ali para um reforço, como também outras atividades. E ela nesse trabalho fantástico, mas mesmo assim ela acabou perdendo o filho dela, tá? Ela não desistiu do projeto pelo trauma que ela passou, pela tragédia que aconteceu na vida dela. E este é um grande exemplo. Por isso que eu não poderia deixar de tê-la aqui conosco, homenageando como uma das mães coragens, entre tantas mães coragens que nós temos aí, Brasil afora, no nosso estado. E Márcia, muito obrigada por ter vindo. Que Deus continue te dando força, continue te abençoando, que você possa continuar falando para as pessoas, ajudando outras mães, assim como eu tenho esse conhecimento, né? Que algumas mães que perdem seus filhos procuram a Márcia também, sabem da história dela, e elas ali, ó, se ajudam, dão as mãos e se ajudam, porque é uma dor terrível que ninguém merece. Márcia, obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço, Silvana, eu agradeço por esse período que eu tenho vivido com você. Você tem sido assim, para mim eu falo que uma bênção de Deus na minha vida. Não é só uma terapeuta, mas uma conselheira espiritual que entrou comigo nessa batalha e está comigo até hoje. Eu falo para as pessoas que têm muito tabu, muitas vezes, na religião, falar sobre terapia. Não sei o que, tem que buscar orar, buscar Deus, mas a terapia é essencial. Porque na terapia você consegue colocar para fora a sua dor, você consegue expressar o seu sofrimento e você se alivia por dentro. Porque a gente sozinho a gente não dá conta. E nem todo mundo está preparado para ouvir, muitas vezes, o que a gente tem para colocar. Sim. E graças a Deus eu encontrei isso lá no seu consultório. Estou muito grata a Deus por isso. E digo para as mães que cuidem dos seus filhos. Pode ter 40, 50 anos de idade, abraça, esteja junto, acolhe, dá o abrigo, o colo. Ou senta para ouvir. Uma das coisas que você falou, com a atualidade hoje, as pessoas não estão tendo mais tempo para sentar para ouvir. E isso é tão importante, você sentar para ouvir as pessoas que você ama, deixá-las colocar para fora o que elas sentem, a dor que você está convivendo dentro de casa, um com o outro, mas você não sabe o que está passando na cabeça da pessoa. Então é importante haver o diálogo, haver o contato. Família é isso, família é para ouvir um ao outro, compartilhar. Até nos momentos ruins é necessário a gente fazer isso. E a gente vai aprendendo, né? E essa é uma lição que eu vivi na minha vida, uma experiência que eu vivi na minha vida, muito amarga, mas nós decidimos ficar de pé, porque nós temos muitas pessoas que a gente precisa estar junto com elas, né? Verdade. Então essa é a nossa missão. Gente, é isso aí, tá? Temos que levar a vida, mesmo nos tropeços, para podermos ajudar ao próximo. E sem palavras para agradecer. E obrigada a você que está assistindo aí o seu, o meu, o nosso programa Reaprendendo a Viver, hoje com a Márcia Santana, trazendo para nós esse testemunho de vida. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijo no coração.